E agora a gente vai ver uma reportagem sobre Cruzeiro e América, clássico de amanhã aqui no Horto. No Cruzeiro, a primeira entrevista da semana de alguém que jogou o clássico em Sete Lagoas foi ontem. Gilberto falou num tom bem mais sério. A gente vai a todo custo ali, até o último minuto, buscar o que queremos. A frequência das visitas ao microfone ilustra a diferença de fase dos dois clubes. O momento é todo americano. Além da vantagem construída no primeiro jogo, já são 6 vitórias seguidas no clássico. A equipe do Cruzeiro, embora tenha feito uma grande Série B no ano passado, teve um elenco muito modificado, uma equipe muito modificada para esse ano. O América, na minha visão, é favorito em relação ao Cruzeiro. Um cenário que historicamente não é comum. Na conta geral, o Cruzeiro tem 48 vitórias a mais que o rival em clássicos. O Cruzeiro muitas vezes nem considerava clássico contra o América. Considerava clássico, né? Enfrentar o Atlético, aí sim era clássico. Contra a América não, era mais um jogo normal. Mas eu te falo que hoje, eu acho que é mais que um clássico. Leandro Guerreiro tem 114 jogos com a camisa do Cruzeiro e outros 147 com a camisa do América. Jogou o clássico dos dois lados. Apesar do carinho pelos dois, a torcida é pelo lado azul, mas uma torcida consciente. O América hoje está na frente do Cruzeiro. É melhor tecnicamente, é melhor em termos de elenco também. E nessa semifinal tem uma grande vantagem. Os 90 minutos de amanhã aqui no Independência vão definir também o cronograma do Cruzeiro para as próximas semanas. Se reverter a vantagem do América e se classificar, o time já terá as finais do Mineiro pela frente. Se for eliminado, as próximas 3 semanas serão vazias. O próximo compromisso, em caso de eliminação, seria só na semana do dia 12 de abril, pela Copa do Brasil, dias antes da estreia na Série A. Tempo necessário para Pessolano arrumar a casa ou preocupante pela perda de ritmo? Tempo pode ser importante para o Pessolano conseguir criar uma base sólida para o grande objetivo do Cruzeiro na temporada, que é fazer uma Série A de Campeonato Brasileiro tranquila, sem grandes sustos. Para que isso nem seja uma questão, cabe ao Cruzeiro reverter a vantagem americana, quebrar a sequência do rival e ir à finalíssima. E eu espero, né, que o Cruzeiro faça um bom jogo, um excelente jogo e que pelo menos saiam aplaudidos dentro de campo, né? Tem clássico no final de semana também? Clássico amanhã, né? América e Cruzeiro, o América com vantagem boa. Vantagem boa, né? 3-0 é o que o Cruzeiro precisa para seguir adiante. 3-0 não é impossível, mas no cenário atual, dá para fazer? Se a gente for pensar, não tem tanto tempo que o Cruzeiro meteu um 3-0 no América. 2019 era uma semifinal, verdade. A gente tem imagens. Só que o contexto daquele 3-0 no Mineirão era completamente diferente. O Cruzeiro tinha ganhado na ida por 3-2 e jogou mais leve. O América precisava correr atrás do resultado. Uma coisa é você construir um 3-0 ao natural. Outra coisa é você entrar em campo precisando fazer 3-0 e contra um adversário que ganhou os últimos 6 clássicos. O América é um time que nos clássicos tem ido muito bem, na última semifinal inclusive deu coelho, né? 2021, ó, estamos trazendo as imagens. Exato. Nesse intervalo dos 6 clássicos que o América ganhou, Marcelo, estão os 2 jogos da semifinal em 21. O América vai trabalhar amanhã para repetir a dose, ganhar o jogo de ida e ganhar o jogo de volta, que é diante do torcedor americano. Coelho é muito favorito para o clássico, mas jogo é jogo. Vamos esperar a bola rolar pra gente saber exatamente quem chega à decisão. Pro torcedor. Bora ver o time do Pessolano, então, agora. Esse aí é que é a grande incógnita, né? Porque o Pessolano surpreendeu no jogo de ida, tá trabalhando quietinho a semana inteira, não teve jogo meio de semana. Pode ser que tenha surpresa. A gente tá postando algumas alternativas, ó. Neto Moura ou Ramiro? Será que o Neto segue fora do time? Acho que o Alisson volta na ala direita, né? O William jogou de zagueiro pela direita, não foi um lateral de fato. Sim. O Alisson ocuparia o espaço que o Bruno Rodrigues ocupou na ida, o Bruno iria pro lado esquerdo na vaga do Wesley, que é onde o Bruno joga melhor pra mim. Ele é um jogador que consegue se desenrolar melhor por ali. Mas é muito importante pro Cruzeiro o ataque funcionar. Gilberto, Nicão, a cobrança tá sobre eles. Tentar fazer um gol cedo pra entrar, voltar pra semifinal de certa maneira, porque 3-0 é um morro alto pra subir, Marcelo. Vamos falar do Cruzeiro. Meu xará Rafa Nobre tá chegando com as informações da Raposa. Já encerrou a preparação para o jogo contra o Coelho. Diga lá, Rafa. O Cruzeiro que fechou a preparação para esse clássico contra o América. Tem uma missão quase impossível, né, xará? De vencer o América por 3 gols de diferença e assim avançar para a decisão do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro que seguiu treinando essa semana com algumas novidades.
Uma delas, o meia Daniel Júnior, que não participava da partida, de uma partida oficial pelo Cruzeiro desde aquela vitória sobre a Caldense por 2-1. Ele até chegou a treinou durante a semana, mas 2 dias só, então dificilmente deve ir pro jogo. Mesmo deve acontecer com o zagueiro Neres, que tinha uma lesão na coxa direita, também participou de alguns treinamentos, mas sem ritmo de jogo, também não deve ser opção para o técnico Paulo Pezzolano. E aí a gente começa a quebrar a cabeça, principalmente por essas ausências que desde dessa partida contra a Caldense acabaram não sendo supridas as ausências desses 2 jogadores, principalmente o Cruzeiro, que ficou entre esquema de 3 zagueiros e depois voltou para um esquema de 2 zagueiros, com o Ramiro voltando um pouco mais para tentar buscar essa bola na parte de trás. E aí a gente quebra a cabeça para pensar o que pode montar o técnico Paulo Pezzolano para essa partida decisiva contra o América amanhã, às 6h da noite no Independência. E pra gente poder falar muito sobre isso, a gente conversa agora com o Léo Campos. Léo, prazer ter você aqui comigo. E agora a gente tem uma missão também difícil de tentar adivinhar o que pensa o Pezzolano, né? E amanhã, então, temos às 6h da tarde, também na Independência, este América e Cruzeiro. Uma ótima vantagem do Coelho, já tinha uma boa vantagem de jogar por 2 empates, pelo menos, pode até perder por 2 gols de diferença. Agora, acho que se a classificação vier para o Cruzeiro, seria até uma virada histórica, seria lucro, imagino. O que o Cruzeiro precisa dar um primeiro passo é apresentar um bom futebol. Se fizer isso, né, já agrada de certa forma a sua torcida, que obviamente está decepcionada pela campanha que fez até agora na primeira fase, pelo jogo que fez da ida da semifinal do campeonato diante do América, mas apresentando um bom futebol, já dá indício de que, pelo menos, a temporada pode ser melhor do que nesse momento a gente imagina, né? Com esse cenário que o Cruzeiro apresentou até agora, com o futebol que o Cruzeiro apresentou até agora. Até o Pezzolano falou disso na coletiva. O pessoal precisa ter um pouquinho mais de calma, tá? A gente vai ser um desastre e tal. Não é assim, vamos trabalhar, vamos evoluir e tudo mais. Só que até agora tá ficando no discurso e o futebol tá preocupante. Então, e a gente até falou ontem no Super FC, não sei o que mais pode fazer o Pezzolano, né? Já mexeu lá, mexeu acolá. Tudo bem, você até falou na sua manchete hoje de alguns reforços, algumas peças que podem estrear. E imagino que quem sai na frente nesse momento no quesito estreia pode ser o lateral esquerdo, né? Pois é, o Cruzeiro que apresentou na última sexta-feira, não a sexta-feira de ontem, a sexta-feira atrasada, o lateral esquerdo Marlon estava no futebol turco, o nome dele entrou no bid essa semana e aí fica a expectativa, já que ele tinha ritmo de jogo, Léo, estava jogando no futebol turco, treinou essa semana, treinou forte, a gente viu pelas imagens até, então é uma opção, e aí pode ser uma dobradinha com o Kaique na esquerda e ele ocupar a função mais defensiva, vamos dizer assim, ele que falou que trabalhou muito essa parte defensiva no futebol europeu, e aí o Kaique um pouco mais solto para avançar, fazer esse lado esquerdo, que o Cruzeiro não consegue encontrar alguém que possa jogar por ali, a não ser quando o Bruno Rodrigues cai naquele setor, né? O Cruzeiro que não consegue com o Wesley, com o Vital também não conseguiu se firmar por aquele lado, então e aí pode ser uma das dúvidas e a gente vamos começar por setores, vamos dividir assim, já pela defesa, já que não conta com o Neres, que ainda não retorna, né? Então tem só a opção de 2 zagueiros, vamos entender assim com a cabeça do técnico Pezzolano, Lucas Oliveira e o Reinaldo, e aí para ocupar aquele lado esquerdo ali, a gente pode imaginar o Kaique, pode imaginar também o Marlon. Eu acho que o Marlon larga na frente, Léo, não sei o que você pensa, porque o Kaique caiu de produção, assim como toda a equipe, né? Não foi algo específico do Kaique. O time todo caiu e aí eu acho que até é o momento também de testar, já que entendendo que esse é um jogo decisivo, caso não avance, o Cruzeiro teria só o Campeonato Brasileiro ou a Copa do Brasil para poder experimentar ou tentar fazer alguma coisa, né, Léo? Se fisicamente estiver ok, o Marlon, eu apostaria, dava essa chance para ele. O Kaique tem muito futuro, é um ótimo jogador, nessa temporada ainda pode auxiliar o Cruzeiro demais, só que o Cruzeiro está precisando ter uma qualidade técnica e mais na base individual, porque o coletivo, que foi o fundamental no ano passado, foi o que brilhou no ano passado, não está funcionando por enquanto. Então o Pezzolano está tendo que se recorrer a peças dentro do time que possam fazer a diferença. Vamos ver se o Marlon faz, né? É o que tem de novidade, é o que tem de novo para testar.
E aí pro meio, o técnico Pessolano, que surpreendeu a todos com a entrada do Ramiro na vaga do Neto Moura, já nessa primeira partida. Agora pode ter até a volta do próprio Neto Moura, tem a opção do Alisson também, que o Alisson tinha sido afastado por um ato de indisciplina, chegou atrasado no treino. Tem a opção dele também, então aí o Cruzeiro pode até optar por 3 volantes, entendendo numa primeira linha de 4 ali, entendendo como 3 volantes, para tentar compor mais aquele meio campo, liberar mais o Nicão para armação e não participar tanto desse combate ali no meio do América. O que você acha que tem chance de voltar o Neto Moura, Léo? O que você pensa? Acho que sim, até porque a mudança que ele fez não deu certo, né? Eu também faria o que ele fez, e talvez o Neto Moura foi lá para o banco de reservas, pensou um pouco mais na vida, treinou um pouco mais essa semana, quem sabe volte aí num ritmo melhor amanhã diante do América. E ele pode também colocar 3 volantes, como você levantou aí essa bola, mas acho que também pode até colocar um volante como zagueiro, já que ele também tentou escalar o time no 4-3-3 no jogo passado e não deu certo. O Cruzeiro também sofreu gol, também foi um desastre. Então ele às vezes pode voltar para o esquema com 3 zagueiros, que já viu que às vezes não é só o esquema que é o problema, né? E aí a gente pensando nesse volante que pode fazer a função de zagueiro, Ramiro já fez isso, mas o Felipe Machado também já fez isso em outras oportunidades, e aí poderia ser mais um experimentado, já que esse ano pelo menos não chegou a fazer essa função pelos problemas físicos que teve o Felipe Machado, mas já voltou, está à disposição, treinando normalmente. E aí eu acho que a última dúvida, já que no ataque, pensando na dupla Bruno Rodrigues e Gilberto, acho que esse aí, pelo menos por aí, o Pessolano não vai mexer. A vaga do Daniel Júnior pode ser ocupada pelo Nicão, mas pode também entrar na briga o Vital, enfim. Até acho que o Nicão deve ser mantido, mas é mais uma opção também, né? Até optando pelo Wesley, que foi uma escolha também do Pessolano na primeira partida da semifinal. Assim como todos os setores, né? Eu apostava muito nesse setor ofensivo do Cruzeiro, com o Wesley, com o Nicão, com o Gilberto, Bruno Rodrigues. Até agora não desencantou. A gente viu o Gilberto fazendo aqueles 3 gols na vitória de 4-0 sobre o Vila Nova, o Bruno Rodrigues, alguns gols aí na temporada, mas o Cruzeiro como um todo, assim, não desencantou ainda, e o ataque também tá devendo, assim como todos os setores. Mas não dá para mexer muito, né? Porque você vai tirar e vai colocar quem, né? Matheus Davó, Matheus Vital, jogadores que têm à disposição no elenco, o Juan Christian, enfim, são jogadores que a gente sabe que até agora também não tiveram essa resposta no Cruzeiro, não melhoraram, não fizeram tanta diferença assim. Lembrando que o Rafael Bilu segue contundido também, então não deve nem figurar aí entre os relacionados para essa partida. Inclusive deve divulgar logo mais a lista de relacionados e a gente já começa a tirar algumas dúvidas, né? Uma delas também, a gente não comentou sobre isso, Léo, é a participação ou não do Richard, né? Que é um volante que foi contratado essa semana, veio do Ceará. Esse, ao contrário do Marlon, não estava com ritmo de jogo, tinha feito a última partida só em novembro do ano passado, então esse eu acho um pouco mais difícil, mas se por acaso tiver na lista de relacionados, passa a ser uma opção também, né, Léo? Com certeza, acho que pela questão física mesmo, né, ele pode ficar de fora, já pelo ritmo de jogo, mas ele disse na entrevista que prefere ser primeiro volante. E acho que o Cruzeiro está precisando hoje mais de um primeiro volante do que de um segundo, e aí um jogador que vai auxiliar mais do meio para frente. Então é um jogador que pela posição ele pode ganhar mais oportunidades. É isso aí, Rafa. Então o Cruzeiro fechando, né, essa preparação pensando no clássico de amanhã e essa semifinal contra o